O grande plano de Deus em Cristo Jesus é a salvação dos homens, é a salvação da humanidade. Se existe uma coisa que muito alegra a minha alma, é quando eu vejo alguém levantar a sua mão e publicamente confessar de verdade o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Sem pressão, mas de forma consciente, alguém dobrar os seus joelhos perante a igreja, dizendo assim, dando testemunho de que vai seguir o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que isto também provoca festa nos céus. O Evangelho nos declara que os anjos de Deus faz festa quando um pecador se arrepende. Porém, temos percebido uma disfunção naqueles que se dizem mensageiros do reino de Deus, porque se fazem até mesmo grandes eventos em quadras públicas e a mensagem não é para aqueles que ainda não nasceram de novo. E a mensagem não é para aquelas pessoas que precisam conhecer a Cristo. A mensagem, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é cristocêntrica, porque a grande maioria dos mensageiros que estão nas igrejas estão focando as suas palavras, pregações para a igreja. Parece que não há uma preocupação em ganhar vidas para o reino de Deus. Até mesmo nos domingos, percebe-se que as mensagens são direcionadas para a igreja, ou exortando, ou confortando. Não há nada de errado nisso. No entanto, muitas vezes os mensageiros de Deus estão se esquecendo da ordem imperativa do Senhor Jesus. Quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho não é doutrinar. Pregar o Evangelho é transmitir uma mensagem para alcançar aquelas pessoas que precisam aceitarem a Cristo como único Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15, está escrito o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito, como pregarão se não forem enviados? Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O apóstolo Paulo foi um grande evangelizador no tempo da igreja primitiva. É tanto que das igrejas citadas no Novo Testamento, a maioria delas, ou quase todas, foram fundadas pelo apóstolo Paulo, fazendo um trabalho de missões transcultural.
E com a sua experiência, quando ele escreveu esta carta aos Romanos, deixou esta mensagem para a igreja de todos os tempos, e que esta mensagem é muito viva nos dias de hoje. Porque o principal deste texto é mostrar, principalmente para nós, que somos transmissores do Evangelho, que o importante é levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, porque invocando o nome do Senhor, adorando ao Senhor, estas pessoas receberão e herdarão a vida eterna. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é mensagem de homem, é a palavra de Deus quem garante. Mas como invocarão aquele em quem não creram? A Bíblia diz, um pouco mais à frente desse texto, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir o Evangelho das Boas Novas. De maneiras que a responsabilidade da igreja, de nós que somos ministros do Evangelho, é levar as pessoas a crerem na obra redentora do Senhor Jesus, que ele já realizou para implantar a nova dispensação da graça de Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram? Para que as pessoas possam verdadeiramente acreditarem no nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da humanidade, as pessoas precisam ouvirem o Evangelho, ouvirem as promessas de salvação e vida eterna que há nas boas novas do Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Os que têm a responsabilidade de transmitir o Evangelho estão se negando, porque não concentram suas atividades e suas mensagens em mostrar quem Cristo é e o que ele já fez para proporcionar a reconciliação do homem com Deus, dos seres humanos com seu Criador. E como pregarão se não forem enviados? Na verdade, Deus tem nos enviado. Foi a ordem do Senhor Jesus, que a tempo e fora de tempo nós precisamos e devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque neste texto há uma bem-aventurança para os pregadores do Evangelho. Quão formosos os pés do que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, porque o Evangelho é boas novas. O principal é pregar o Evangelho e na nossa mensagem que ela seja uma mensagem cristocêntrica, mostrando o Senhor Jesus para aquelas pessoas que precisam nascerem de novo para terem a possibilidade de vida eterna, perseverando até o fim. Que lindo texto tem diante de nós, que nos coloca diante da responsabilidade de tornar o Senhor Jesus conhecido daquelas pessoas que ainda não servem a Deus e ao seu reino.